Nosso tema de hoje é Deus, Espírito Santo. Nós conversamos há algum tempo atrás a respeito de Deus Pai, né? Falamos sobre a beleza que é nós sabermos que temos um Deus Pai. E entender que tem um Deus Pai, também entendemos que nós temos o Filho que foi gerado por Deus, que foi dado a nós, Jesus Cristo, para que, por meio da sua obra, da sua humanidade e da sua obra redentora, nós pudéssemos nos achegar até Deus. E nessa mensagem nós passamos muito levemente sobre o terceiro da Trindade, que é o Espírito Santo. E hoje nós vamos buscar um pouquinho mais aprofundar nesse tema, o Espírito Santo. Ele é o terceiro da Trindade, ele é o nosso Deus. Ele não é a parte de Deus, não é uma coisa diferente de Deus, ele é essencialmente nosso Deus. Por isso é importante nós entendermos como interagir com o Espírito Santo. Amém? E o Espírito Santo, irmãos, ele foi prometido a nós desde o Velho Testamento. O versículo que nós colocamos ali como referência, Joel 2, 28 a 29, diz: "E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os velhos sonharão, e seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias." Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Então nós enfatizamos bastante a questão do Pai e do Filho na última mensagem, e hoje vamos falar sobre esse Espírito. E eu gosto muito dessa expressão usada nesse versículo, que é derramarei o meu Espírito, né? Derramar o Espírito. Então, a gente já começa a vislumbrar algumas coisas diferentes. Jesus Cristo, o Filho, Deus encarnado, uma figura humana. Quando fala do Espírito, ele fala de derramar. Então, nós já não temos um formato definido, não é? Nós não temos uma forma, não temos uma imagem que nós possamos representar. Mas essa ideia de derramar, né, ela transmite essa sensação de uma corrente, de fluidez, de maleabilidade, alguma coisa orgânica, de preenchimento, né? Então, quando você derrama água assim no solo, né, o pessoal da agricultura sabe, a água vai procurando o caminho, né, ela vai procurando por onde passar, sem forçar. Então, assim é o agir suave e insistente do Espírito. Ele vai caminhando e vai procurando os espaços para agir. Mas eu também preciso dizer que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o Espírito também tem a capacidade transformadora. Então, nós vamos já sentindo, né, irmãos, que o Espírito ele é algo diferente. Ele é maleável. Ele é flexível, ele é derramável, ele é inundável, ele ocupa os espaços, e é nesse sentimento que nós vamos buscar realmente a nossa compreensão do Espírito Santo. Em Ezequiel também ele tem uma promessa, em Ezequiel 36, versículos 26 a 27, diz-nos o seguinte: "Dar-vos-ei coração novo, e porei dentre vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis." Lembrando que essa palavra foi dada ao povo de Israel no Velho Testamento, no qual eles viviam debaixo da lei, eles seguiam a lei estrita e restrita, e o coração deles era como um coração de pedra.
porque era pau, pau, pedra, pedra, né? É sim, sim, não, não. Está na lei, mas eles não compreendiam a intenção da lei. Não compreendiam o que estava por trás da lei, a personalidade de Deus chamando o povo à santidade. E ele faz essa promessa que vai dar um coração novo, já pré-anunciando as boas novas do Evangelho, o novo nascimento, né, a regeneração, na qual ele poderia colocar dentro de nós o seu Espírito. Ele fala aqui, o meu Espírito colocarei dentro de vocês. Irmãos, olha a intenção de Deus. Não é? É colocar dentro do seu povo o seu Espírito. Isso faz parte do pacote de Deus, que nós começamos na outra mensagem, falando da obra redentora, que cumpriu os justos juízos de Deus, cumpriu a justiça de Deus com a morte redentora de Cristo, resolveu as questões legais, para que, agora, Ele pudesse colocar o seu Espírito dentro de nós. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito relevante, porque nós vemos que Deus, Ele continua a sua obra de se mesclar ao homem, a sua obra de se misturar, se amalgamar com o homem e interagir com esse homem por toda a eternidade. E para isso, sim, era necessário o Espírito Santo. É a ponte de ligação. É o lugar onde a gente vai fluir, vai mergulhar e vai interagir com Deus. Então, Ezequiel já apontava, o Velho Testamento já também apontava, né, como nós vimos em Joel, existem outras passagens em Isaías também que já apontavam para essa questão do Espírito. Alguma coisa ia acontecer. O povo de Israel tinha um relacionamento com Deus. A experiência deles era que o Espírito Santo, que estava externo a eles, vinha sobre os profetas, vinha sobre Davi, interagia com eles, depois saía e ia embora, né? E você percebia que era uma ação momentânea, mas a promessa de Deus era uma promessa de uma coisa interior, uma coisa em que Ele estaria mais íntimo, mais pessoal para conosco. No Novo Testamento, irmãos, quando nós já estamos no momento em que Cristo, Jesus, Ele já estava, o Deus encarnado, né? Jesus já estava na terra, Ele continuou com as promessas. Ele continuou dizendo que viria o Espírito. Apesar de que o tempo dele na terra foi muito curto e a promessa dele e até o cumprimento da promessa foi muito curto, mas quando houve a promessa, quando o Senhor falou a respeito do Espírito do Consolador, os discípulos não entenderam. Eles não conseguiram compreender. Mas o que é isso? Para onde você vai? O que é isso que você está falando? Não estamos entendendo, né? Então, no capítulo 14 e capítulo 16 de João, são dois capítulos que Jesus ele trata com mais ênfase a questão do Espírito. Ele está confortando os discípulos, porque eles já estavam pressentindo a morte do Senhor, pressentindo que o fim daquele ministério, né, estava próximo. E eles estavam angustiados. Então ele faz uma promessa, ele novamente se revela, né, como que ele e o Pai são um, e aí ele promete, né, no versículo 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus aqui, Ele já vai mostrando como vai ser isso, e o que vai acontecer. Estava pré-anunciando esse relacionamento que o Espírito Santo desejava ter com o homem, a fim de que esse Consolador,
E ele usa essa palavra consolador justamente porque eles estavam se sentindo abandonados, porque o Senhor iria partir. Ele falou, não vos deixarei órfão. Eu vou, mas eu volto. Ele não falou como ele voltava. Mas aqui ele fala desse consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E ele cita o Espírito da realidade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita em vós e estará em vós. E aqui ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Para os discípulos naquele momento, era um entendimento complicado. Eu falei, como assim, eu vou, mas volto? Para onde você vai? Para onde você vai eu não posso ir? Eu falei, não, você não pode ir agora. Porque eles não compreendiam a morte e muito menos a ressurreição, apesar de que o Senhor já previa a sua ressurreição. Mas na mente humana deles não entrava, não tinha a capacidade de compreender plenamente o que Jesus estava falando. Ele diz que não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verás, vós porém me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Então naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Eu quero só voltar um pouquinho para trás, irmãos, que Jesus tinha dito no versículo 10, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele mostra aqui a sua relação direta com o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Agora, quando ele fala a respeito da vinda do Consolador, naquele dia, quando o Consolador vier, vocês vão conhecer que eu estou no Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Eu em vós. Interessante isso, irmãos, porque quando nós falamos que o Espírito estará em nós, eu falei, não, é o Espírito que está em nós. Mas Jesus fala que eu estarei em vós. E nesse momento há uma integração, percebe, irmãos? Há uma integração perfeita do Pai e do Filho e nós. Eu estou no Pai, vocês estão em mim, ok? E eu estarei em vós. Como que ele vai estar em nós? Pelo Espírito. E nessa mescla, nessa união orgânica, nós somos conectados, somos atraídos e somos unidos ao nosso Deus. Porque Jesus Cristo se tornou o Espírito que dá vida, para habitar no nosso espírito. E quando Ele fez isso, e quando nós o recebemos, nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Conexão divina. Isso é muito importante, irmãos. Muito, muito, muito importante. Nós entendermos essa nossa conexão com Deus. Ele prossegue no versículo 26, que o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Então aqui nós vemos que esse Espírito, ele tem funções muito específicas, funções muito práticas. Ele fala de ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem nos falado. Irmãos, isso é função do Espírito Santo, nos ensinar todas as coisas. A função está habilitada, está disponibilizada. A pergunta que eu faço é, nós usamos a função? Ou nós usamos adequadamente ou suficientemente para nós levarmos a nossa vida sendo ensinados dia a dia, paulatinamente, pelo Espírito Santo? Eu creio que não. O Espírito foi dado para nos ensinar e nos fazer lembrar. Essa ação do Espírito é inerente ao Espírito Santo. E está disponibilizado a cada um de nós. Então a nossa relação com o Espírito talvez precise mudar. Precisa ser mais íntima, mais próxima. Nós somos conectados ao Pai em Cristo Jesus.
Perfeito. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu estou em vocês, e eu em vós. Então, esse eu em vós, entra o Espírito. Mas esse Espírito é o Deus triuno, irmãos. Por isso a gente faz essa diferenciação para entender essas funcionalidades do Deus triuno, essas aplicabilidades do Deus triuno, mas Ele é um só. Nós não conseguimos compreender plenamente esse mistério. É o mistério da Trindade. Mas a gente consegue perceber que faz sentido na nossa vida. Um Deus Pai que planeja, que pensa, que sente, que deseja, que ama, que é luz, e tem um Pai, o Deus Filho que encarnou para participar da vida humana, morreu, ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, e esse Espírito Santo agora, com a ressurreição de Jesus, a essência de Jesus vem para dentro de nós. Não, mistério, mas é assim. Isso é para desfrute nosso. E esse Espírito, ele vai nos ensinar e nos fazer lembrar. E também, ele vai dizer que esse Espírito, ele dará testemunho de Jesus Cristo. O Espírito, ele não vai fazer outra coisa senão reforçar a obra redentora de Jesus Cristo. Porque a obra é o que nos habilitou a sermos participantes dessa natureza. E no versículo 16, esse Espírito, o Consolador, quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, aqui vemos uma outra função do Espírito. E essa função está relacionada ao Evangelho, está relacionado a abrir o coração das pessoas para compreender a respeito do pecado, porque elas não creem em Deus, não creem em mim, o versículo fala, e da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Então, em fazê-los compreender que só podemos ser salvos porque Cristo morreu por nós e ascendeu aos céus, para cumprir a justiça de Deus. E isso o Espírito vem para nos fazer compreender. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, para mostrar que o fim de todas as coisas está já sob o governo de Deus. Isso que cada ser humano precisa compreender: pecado, a justiça e o juízo. E quem convence isso somos nós? A nossa eloquência? Claro que não. Nós entregamos o pacote para as pessoas, mas quem convence as pessoas é o Espírito. Essa obra é do Espírito, já não é nossa. E no versículo 14 do 16, ele fala que o Espírito glorificará a Jesus. Novamente, mostrando que a função do Espírito é elevar a obra redentora de Cristo. Nós conseguimos enxergar claramente, irmãos, aonde está a obra de Cristo, imprescindível, e a obra do Espírito, convergindo todas as coisas para a obra de Cristo. A obra em si não prega o Evangelho. A obra é um ato, eu diria um ato jurídico. Mas o Espírito é que você traz as pessoas para o centro do propósito eterno de Deus. Está claro isso, irmãos? Amém? Depois nós vemos em João 20, um momento muito especial também, muito relevante. Jesus já em ressurreição, tá, irmãos? Então, aquela primeira fase lá do capítulo 14 e capítulo 17, Jesus estava antes da sua morte. Agora Jesus está em ressurreição, ele já esteve com os discípulos, já andou com os discípulos, já falou com eles, já explicou todas as coisas, e aí ele diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. É um ato simbólico, vamos dizer assim, soprar sobre os discípulos.
e dizer: recebei o Espírito Santo, mostrando que a obra da redenção estava completa, né? O Senhor já tinha passado pela morte, passou pela ressurreição, e estava aqui entregando para os discípulos a obra, e soprou sobre eles. É interessante ele ter soprado, porque espírito no grego é pneuma, que é ar, é sopro. Então é uma redundância, né? Soprar significa infundir neles o espírito, que é pneuma. Ele pneumou eles, né? Soprou sobre eles. E a gente vai lembrar, né, irmãos, que em Gênesis 2:7, na criação, Deus fez algo semelhante, né? Formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas fôlego da vida. A Bíblia traduz fôlego da vida, no original é o neshemá. E o homem passou a ser alma ou ser vivente. Então, Deus criou no homem um espírito humano, um lugar que tem a mesma natureza de Deus, mas ainda não estava cheia da natureza de Deus. O homem passou a ser uma alma vivente. Em Provérbios 20:27 fala: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E em Provérbios, quando ele fala o espírito do homem, a palavra lá é neshemá, é a mesma palavra, mostrando que está falando da mesma coisa. É a lâmpada do Senhor. O que você coloca dentro da lâmpada? Óleo. Naquele tempo, né, irmãos? Óleo. E o óleo representa o quê? O Espírito. Percebe a conexão? O Senhor preparou, lá na criação, um espaço gerado por Deus, para que agora, no Novo Testamento, Jesus pudesse novamente soprar. E que agora quem soprou foi aquele que executou a redenção, Jesus Cristo. Ele agora, como ressurreto, ele pôde soprar dentro dos discípulos esse fôlego da vida. Maravilhoso, né, irmãos? A palavra, ela é perfeita. Muito bem, Jesus agora está prometendo o Espírito já em ressurreição. E aí mais um pedacinho, viramos a página, vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 e 5. E comendo com eles, agora Jesus, já ressurreto, comendo com eles, interessante também essa citação, né? Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Essa promessa nós vemos lá em Joel, nós vemos em Ezequiel, nós vemos em Isaías, o qual lhe diz que de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. É muito rico nós vermos essa comparação, né, do batismo de João com o batismo do Espírito, porque uma coisa, de certa forma, está ligada à outra, porque o que precede a nossa conversão ao Senhor é o nosso arrependimento. Arrependimento é ter a consciência do nosso erro, do nosso pecado. E vou lembrar da mensagem do Manuel semana passada. Nós entendemos agora que a culpa no pecado, né? E por isso nós precisamos de perdão. E João, ele batizava as pessoas para a remissão dos pecados, e nós somos agora batizados no Espírito. E a palavra batizar, irmãos, no original significa imersão. Então, novamente, é uma figura. Quando João batizava, quer dizer, imergia as pessoas na água, estava representando ali o lavar dos seus pecados, das suas falhas. E o Senhor usa a mesma expressão com relação ao batismo, ao Espírito Santo, mostrando, irmãos, que a questão do Espírito, nós também precisamos estar imersos nesse ambiente. Por isso que o Senhor fala do derramar. Vamos imaginar um grande oceano, e nós temos que ser batizados no Espírito. Nós precisamos estar imersos nesse ambiente, nessa atmosfera. E o Senhor prometeu isso, irmãos.
Porque a ação do Espírito, ela necessita que, primeiramente, nós mergulhemos nesse lugar. Que nós estejamos imersos, saturados, completamente tomados por esse Espírito. Agora, guardando no nosso coração essa imagem da água abundante, que flui, um rio que flui, né? O Velho Testamento fala muito disso, saiu do trono um rio que fluía. Sempre que fala de fluir, irmãos, nós vamos nos lembrar do Espírito. Correntes de águas, né? O Senhor vai nos levar a águas tranquilas. Falou de água, irmãos, falou de corrente, falou de fluir, de fonte. Nós estamos falando do Espírito. Então tem essa questão dinâmica. Então nós precisamos ser batizados, irmãos, no Espírito. Sermos imersos, estarmos completamente mergulhados nesse ambiente que é o Espírito. Amém? Depois no versículo 8, ele fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí ele fala de receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, irmãos, nós vamos ver que também um aspecto do Espírito Santo é realmente nos empoderizar para a obra pela qual o Senhor determinou. Da onde vem a nossa força, irmãos? Do Espírito. Você tem capacidade alguma, irmãos, de levar esse Evangelho, de viver o Evangelho primeiramente? Claro que não. Nós em nós mesmos, nós vamos ligar o botão da nossa carne, mas o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas. Então nós temos esse elemento que vem trazer para nós o caminho, a solução para a nossa questão de poder viver. Então vai vir sobre nós o poder. E aí nós vamos ver que esse poder tem duas características que nós vamos falar daqui a pouquinho, tá bom? E ele fala de ser batizados para que nós sejamos testemunhas. E a palavra original é mártir, né? Significa realmente nós darmos a vida pelo Senhor, porque Ele deu a vida por nós. Não necessariamente nós vamos morrer fisicamente, mas de repente até pode acontecer, mas todo dia nós estamos morrendo para nós mesmos, né? Para ser testemunhas, para expor aquilo que está dentro de nós, que a nossa vida seja testemunha até os confins da terra. É interessante também, irmãos, a gente ver que essa palavra, esse versículo, ele mostra a última ordenação de Jesus enquanto ele estava na terra. A última coisa que ele falou, a última palavra que ele falou foi essa: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Última palavra do Senhor. Acho que é importante ela, não é? Qual foi a última palavra que o Senhor falou? Que você vai ser testemunha até os confins da terra. Não se esqueça disso, irmãos. É a última palavra que o Senhor deixou. E só para reforçar, vou dizer que a primeira palavra que Deus falou ao homem está em Gênesis 1, 28, que diz: Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Está na mesma vibe? No mesmo princípio? A primeira coisa que Deus falou ao homem, falou: você tem que encher a terra e governar, estabelecer o meu governo sobre ela. Deus não muda no seu propósito. Ele continua pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito e usando as ferramentas que Ele tem em cada era. Muito bem. Vamos correr. Aí nós entramos que agora Jesus, Ele subiu e pediu para os discípulos aguardarem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. E aí nós vamos ver aqui no capítulo 2 a respeito do Pentecostes, né? Descida do Espírito. Irmãos, quando fala do Pentecostes, o dia de Pentecostes, ele na verdade está falando de uma festa judaica, né? Hoje nós vinculamos o Pentecostes com a descida do Espírito, mas coincidentemente a descida do Espírito aconteceu no dia de Pentecostes.
Agora, eu vou dizer, coincidência não existe na Bíblia. Tem uma relação com as festas, né? A festa de Pentecostes era a festa das semanas, né? Era uma festa agrícola, onde as pessoas traziam o melhor da terra, o produto, os frutos, ok? Então, no judaico, era a festa das semanas. E ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Segundo a tradição rabínica, 50 dias após eles saírem do Egito, aconteceu a entrega das leis para Moisés. Interessante isso, irmãos. Mais ou menos 50 dias depois que eles saíram, foi quando o Senhor deu a lei para o Moisés. Então, no sentido agrícola, né, judaico, é a colheita do trigo, a oferta das primícias. No Pentecostes do Novo Testamento, também é uma colheita, porque nessa reunião, 3.000 foram salvos. Então o Senhor começou a colheita, as primícias da colheita. Percebe, irmãos, como Deus é maravilhoso. Nada é por acaso. E então, na questão judaica, a tradição é a entrega do Torá no Sinai. E no Novo Testamento é o derramamento do Espírito como cumprimento da promessa. Lembra, irmãos, quando nós lemos Ezequiel, que fala que colocarei um coração de carne para que nós possamos andar nos seus caminhos? Ele tá dizendo que no Velho Testamento ele deu a lei, no Novo Testamento ele deu o Espírito. Na mesma data que ele deu a lei, agora ele está dando o Espírito, que agora ele nos dá um coração de carne, para que nós possamos aprender a andar nos caminhos, aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer com a lei, na dureza da lei. Então agora o Senhor está dando o caminho, para que realmente, por meio do Espírito, Ele nos capacita hoje a nós vivermos de acordo com o coração de Deus. Então, interessante essa comparação entre o Pentecoste judaico e o Pentecoste do Novo Testamento. O Senhor usa todas as coisas como figura para nosso ensino. Perfeito, irmãos? Então, o que acontece lá no Pentecostes? Capítulo 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui, irmãos, nós vemos uma palavra que foi repetida 2 vezes com conceitos diferentes. Ele diz que no primeiro momento veio um som, eles ouviram um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E depois diz que veio línguas como de fogo e pousou sobre... E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ele usa 2 vezes a palavra cheios. Acontece que a primeira palavra, encheu toda a casa, tem uma origem grega diferente da outra. Uma é pleró, a primeira é pleró, encheu a casa, e a outra, a raiz da palavra ali é pletó, que também significa encher. Mas as 2 palavras têm pequenas diferenças de significado. Tá? O pleró, ele tem um sentido contínuo, que vai enchendo e tomando todo o espaço. Por isso ele falou, encheu a casa. Então você consegue entender um recipiente e ele sendo cheio, e quando fala em encher, ele diz que é encher até a boca, até a capacidade do recipiente. Então também fica essa dica. Vamos alargar nosso recipiente, porque ele não vai encher mais do que você é capaz de suportar, tá bom? Então, pleró, um sentido contínuo, é uma coisa ativa, vem de Deus para ocupar esse espaço. Perfeito? Onde a gente vê essa palavra? Efésios 5,18. Enchei-vos do Espírito. Esse é o sentido. O teu recipiente precisa estar cheio
pleró do Espírito, até transbordar, até onde você puder conter esse Espírito. E uma outra passagem é Atos 7:55, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele estava cheio do Espírito e viu o Senhor em pé, prestando atenção no que estava acontecendo na vida dele. Esse cheio é porque ele estava saturado do Espírito Santo. Essencialmente, entende isso, irmãos? Todo o seu ser estava permeado com o Espírito. Já a palavra pletó, ele já tem um sentido de enchimento momentâneo. Alguma coisa que acontece por um período e depois volta. Ele é passivo, então acontece sobre as pessoas. Por isso que ele fala sobre as pessoas. E ele normalmente ele é usado para denotar uma função. Aquele enchimento, ele foi dado para uma determinada tarefa, para algum objetivo específico, normalmente ligado a manifestações visíveis, a profecias, a questões de coragem, questões de ousadia. Alguns versículos, por exemplo, Atos 2:4, todos ficaram cheios do Espírito naquele começo ali, que é o pletó. Depois fala, Pedro, cheio do Espírito, lhes disse. Então, ele estava cheio de autoridade. De onde veio essa autoridade? Veio do enchimento instantâneo, momentâneo, para aquela função. Então, nós precisamos, em alguns momentos, irmãos, desse plus, esse extra, desse enchimento pletó, que é para uma função específica. Atos 4:31, todos ficaram cheios do Espírito e anunciavam com ousadia. Então, na pregação do Evangelho, nós precisamos desse reforço. Então, de um modo geral, irmãos, o pleró, o enchimento, é o básico, é o essencial. É aquilo que Deus colocou no nosso espírito quando nós cremos no Senhor. Ele nos encheu com o Espírito. Mas tem alguns momentos que nós precisamos de ação, de força, de poder. E nesse momento o Senhor precisa nos encher com esse Espírito. A gente usa uma expressão, espírito econômico, né? Que é para uma função específica. Naquele momento, fala, Senhor, me dá teu Espírito. Está claro isso, irmãos? Muito bem. E aí, como a gente vê que Deus ele é Deus, ele não está aí para perder tempo, nesse primeiro momento, nessa primeira manifestação, que ele falou assim, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém até os confins da terra. Então, nessa primeira experiência, ele usou de um poder extraordinário, esse pletó sobre aquelas pessoas, e eles falavam em línguas, irmãos, e ali tinha um representante de pelo menos 17 nações, descritas ali. Jerusalém era um centro comercial muito grande. 17 nações. Ele não está cumprindo a vontade dele? Até os confins da terra? Naquele momento, essas 17 nações, basicamente, eram os confins da terra. Então, ele usa o Espírito Santo para que cada um ouvisse aquela mensagem, as grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Isso é um poder extraordinário. E são aspectos do Espírito, irmãos, que fazem parte do Espírito. Continuam valendo. Nós precisamos aprender realmente a ter mais essa intimidade com esse Espírito. Muito bem, vamos andar. Então, quem é esse Espírito, né, irmãos? Nós estamos vendo aqui essa questão da Trindade, e esse terceiro da Trindade, ele tem personalidade, ele tem vontade própria, ele age em comum acordo com a Trindade, com certeza, mas ele tem personalidade. Então, quem que é esse Espírito, né, irmãos? A gente sabe que o Espírito Santo de Deus, ele sempre existiu. Ele não foi criado depois da obra redentora do Senhor. Ele sempre existiu, ele estava no Gênesis, pairando sobre as águas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus pousava nos profetas, também instruía Davi e muitos outros do Velho Testamento, mas o Espírito não estava pronto ainda, ele não estava acessível, não estava
pronto para entrar dentro do homem, de maneira definitiva. Então ele vinha, agia e ia embora. Então as pessoas tinham a conexão com Deus, eles criam no Senhor, criam no Deus de Israel, ele agia, mas o Espírito se retirava. E aí nós vamos ver que em algum momento esse Espírito ficou pronto. E a gente pode ter uma base nisso quando nós lemos 1 Coríntios 15, 44 e 45. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós estamos falando aqui, Paulo falando a respeito da ressurreição, ok? Ele está falando de um corpo natural. Corpo natural é o nosso corpo natural, e ali a palavra grega é o psikos, está falando da nossa alma, do nosso ser natural, e ressuscita corpo espiritual, e aí foi corpo pneumático. A palavra é pneuma, porque tem a ver com o espírito, percebe? Então, nós estamos fazendo uma comparação aqui. Se há o corpo natural, há também o corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. É o que nós vimos naquele versículo lá. Deus soprou na narina e foi feito alma vivente, um psique, o homem que tem consciência, que tem vida, que tem pensamento, tem sentimento, que tem vontades, mas ainda não tem o espírito regenerado. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O último Adão, você vai perguntar, poxa, mas teve mais de um Adão, né? O último Adão. Mas esse último Adão se refere a Jesus, né? É o último homem criado por Deus. Foi o primeiro e o segundo. O primeiro e o último. Adão foi o primeiro e Jesus foi o último. E ele chama aqui de Adão porque ele é um homem. E é isso que significa Adão. Ser humano. E esse último Adão, Jesus, a palavra diz que ele se tornou o Espírito que dá vida. Essa é a melhor tradução. Se tornou o Espírito que dá vida. Jesus, na sua ressurreição, ele se torna então o Espírito vivificante, ou o Espírito que dá vida. E essa vida aqui não é uma vida qualquer. No original é a vida Zoé, que é a vida divina. E na conjugação ali é uma vida divina eternamente. Então, irmãos, pensa bem. O último Adão, Jesus, ele fez a obra redentora. Ele subiu ao Pai. Foi glorificado junto ao Pai. E o Pai fala assim, ele vai enviar um Consolador. E então, essas características de Jesus, elas são transferidas para o Espírito Santo. Para que esse Espírito Santo, carregado com as características da obra redentora de Jesus, que é sua morte e sua ressurreição, pudessem entrar em cada um de nós. Não é maravilhoso? O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Irmãos, isso faz toda a diferença no nosso viver, compreender que Jesus se tornou o Espírito que dá vida. Então a obra se completa, irmãos. Todo o trabalho de Deus, todo o planejamento de Deus, ele se completa no momento em que ele se torna o Espírito que dá vida. O Espírito em ressurreição. Em Romanos 8, só para os irmãos terem uma clareza maior, vós, porém, não estáis na carne. Então, novamente, essa oposição entre o natural e o espiritual. Não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aí agora aqui já até mudou de nome. O Espírito de Cristo, esse tal não há dele. Porque quando o Espírito Santo ele passa pela ressurreição, e ele se torna o Espírito que dá vida, aqui a Bíblia chama ele de Espírito de Cristo. É outro Espírito, irmãos? Não, não é outro. É o mesmo Espírito. Mas agora ele está carregado da obra redentora de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. E se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que habita em vós. O que nós temos hoje, irmãos, é o espírito de ressurreição dentro de nós. É o Espírito de Jesus Cristo. É o próprio Espírito de Deus, mas agora, irmãos, ele está pronto, está completo, para poder entrar dentro de nós. Hoje o que nós desfrutamos é desse Espírito de Jesus Cristo, o Espírito da ressurreição, que nos capacita a sermos filhos de Deus. Agora, irmãos, a partir de agora, verdadeiramente começa a nossa experiência com o Espírito. Agora ele entrou em nós. Agora vocês sabem quem é que está dentro de você. Agora você conhece como é esse Espírito, quem é esse Espírito, as características desse Espírito. E esse Espírito, ele está agindo o tempo todo no nosso viver. Ele está agindo e nós precisamos interagir com Ele. Porque, pensa, irmãos, que todo o plano de Deus está sendo cumprido paulatinamente. Criação do universo, formação do homem, encarnação de Jesus, morte, ressurreição, capacitação do Espírito, disponibilização do Espírito, soprou sobre eles, recebei o Espírito. Pronto. Agora, quem crê, recebe. Quem crê, recebe. Nós recebemos para quê, então, irmãos? Só para garantir a salvação? Acho que não, né, irmãos? Um dos aspectos da salvação é o espírito da regeneração. Ele faz isso também. Mas esse é um aspecto. Ele vem para agir e interagir conosco. Romanos 8 fala que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se alguém perguntar para você, você é salvo? Você tem certeza que você é salvo? Certeza? E como que você tem certeza? Algum anjo apareceu para você para dizer, falou, ó, você está lá na lista, viu? Eu vi lá, está escrito o teu nome. Jesus Cristo apareceu para você para dizer que você... Não, irmão, como é que você sabe que você é salvo? Como é que você tem certeza? Por que você tem certeza, irmãos? Porque o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. Irmãos, é isso. Não tem explicação. Não existe algo da nossa lógica ou algum comprovante, um xerox autenticado do livro da vida, irmãos. Não existe isso. Mas o Espírito de Deus testifica que nós somos filhos de Deus e aí nós podemos clamar, Abba, Pai. Não é maravilhoso, irmãos? E o Espírito também, ele derrama no nosso coração o amor de Deus. Quando nós estamos passando por situações que geram aflições, em Romanos 5 fala isso, né? Romanos 5, quando nós somos justificados, temos paz com Deus, que também é um fruto do Espírito, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé e essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas nos gloriamos nas próprias tribulações. Olha isso. Como isso? Gloriar nas tribulações? Porque o nosso olhar não está na tribulação, mas está na esperança da glória e na obra transformadora do Espírito e no cuidado do nosso Deus Pai com a ação do Espírito Santo, né? Sabendo que a tribulação produz, quer dizer, a tribulação tem propósito, ela produz perseverança, e a perseverança a experiência ou resiliência, e a experiência a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Percebe que nessa situação, irmãos, de aflição, que vai produzir em nós algumas coisas, nós não somos confundidos. Falei, o que está acontecendo com a minha vida? Eu não sei o que está acontecendo. Deus me abandonou. O Espírito está
derramando no nosso coração o amor de Deus. O Senhor está conosco. Isso, de novo, irmãos, é uma percepção do agir do Espírito Santo na nossa vida. Que nós conseguimos perceber que mesmo nas tribulações, nós estamos amparados, porque o Espírito Santo faz isso. No capítulo 8 de Romanos também, tem um versículo muito bom aqui, 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. De novo, irmãos, é o nosso viver diário, ele está falando do nosso dia a dia. Nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, que versículo maravilhoso. Que esse Espírito nos assiste, essa palavra nós já falamos sobre ela em outras reuniões, aquela palavra comprida, sunantilambonomai. É uma palavra que diz que o Espírito nos ajuda a carregar. Você faz a sua parte também, tá? Você pega uma ponta, o Espírito pega a outra ponta, e ele nos ajuda a carregar. Ele tem esse trabalho de nos assistir, nos ajudar nas nossas fraquezas. Quando estamos fracos, irmãos, Senhor Jesus, Espírito, nos ajuda. Então, essa interação, esse relacionamento vivo, verdadeiro, nós precisamos resgatar. Porque Deus está nos disponibilizando exatamente isso. E nós não usamos. Depois que as coisas andaram, depois que as coisas aconteceram, aí nós chamamos Deus para vir nos socorrer. Se a gente invertesse as coisas, irmãos, se a gente buscasse a orientação antes de cada situação, o Espírito não nos ensinaria, não é função dele, nos ensinar todas as coisas? Provavelmente, nós não entraríamos em tantos buracos que nós entramos. Se nós perguntarmos, ele vai falar. Nós tomamos decisões muito rápidas, irmãos. Muito rápidas. Nosso raciocínio, ele é muito rápido para decidir as coisas. Para abrir uma porta para mim. Nem todas as portas são abertas por Deus. Nós temos que consultar. Às vezes nós queremos resolver rápido. Às vezes a solução do Espírito não é rápido, é parar. E aí a gente toma decisões, assume essas situações em nossas vidas, e depois lá na frente fala assim, não deu certo. Senhor Jesus, nós precisamos aprender, irmãos, a ser governados por esse Espírito. Ok? Nós vemos também que esse Espírito, ele revela a nós as profundezas de Deus. Porque o Espírito de Deus conhece as coisas profundas de Deus. Se nós queremos conhecer a Deus, irmãos, nós temos que nos aprofundar no nosso relacionamento com o Espírito. E esse conhecimento, ele vai nos dar discernimento para identificar as coisas espirituais e as coisas que não são espirituais. Mas para isso, para nós termos discernimento, nós precisamos estar no Espírito. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, ou interpreta, ou identifica todas as coisas. Isso é obra do Espírito Santo. Irmãos, muitas coisas ainda. Temos a questão do andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Então, novamente, o Espírito ele vem para dar suporte para as coisas que estão à nossa volta, nos assediando. O andar no Espírito é uma libertação. De novo, o contraste entre o homem natural e o homem espiritual. A decisão é nossa de estar no Espírito. Lembra, Romanos, sobre o pendor da carne e o pendor do Espírito? Para que lado você vai pender? É uma decisão sua. Quando nós vamos para o Espírito, ele nos assiste. O Espírito, ele nos permite não satisfazer os desejos da carne. Estar no Espírito, pelo contrário, ele vai nos trazer o fruto do Espírito. E aí nós vivemos uma vida que reflete o que Deus quer. Nós somos selados também pelo Espírito da promessa. Então, irmãos, esse Espírito em nós, ela é a nossa garantia
de que realmente, quando nós estivermos na presença do Senhor, Ele vai olhar, tem o Espírito, tem o Espírito, tem o Espírito, somos dele, graças a Deus. Irmãos, Efésios fala que o Espírito fortalece o homem. Irmãos, você vê, nós temos uma lista imensa das coisas que o Espírito ele faz. Mas ele também fala assim, algumas advertências. Não entristeçais o Espírito. Irmãos, se o Espírito tem a capacidade de se entristecer, só alguém vivo tem essa capacidade. E esse Espírito é vivo. Nosso Jesus Cristo ressurreto se tornou o Espírito que dá vida. Ele age em nós e ele se entristece quando nós escolhemos não andar no Espírito. Eu acho que isso não é bom, não é verdade? Precisamos prestar atenção. Também o Senhor faz recomendações, não vos embriagueis com vinho ou com os prazeres, mas enchei-vos do Espírito, novamente, é a recomendação do Senhor, né? Irmãos, tudo isso nos mostra que o Senhor está cuidando de nós. Ele traz para nós a paz no nosso coração. Então o que está faltando? Está faltando a nossa sensibilidade, de nós ouvirmos, de nós percebermos. A unção do Espírito fala que a unção nos ensina todas as coisas e não há necessidade que ninguém nos ensine. Irmãos, onde que está isso na nossa prática? Aonde que está? Se Deus realmente falou que isso é assim que funciona, nós precisamos tomar posse. E sabendo, irmãos, que cada ação que nós fazemos juntamente com o Espírito, nós somos transformados de glória em glória. Olha que lindo, irmãos. Na própria imagem, pelo Senhor, o Espírito. Não é perfeito, irmãos? Então a instrução está aí. Nós somos conectados a Deus por esse Espírito. A nossa conexão, a nossa elo de ligação com Deus é o Espírito. A obra redentora de Cristo é a capacitadora, é o que nos dá o certificado que nós podemos. Mas o que nos vincula de fato a Deus é o Espírito Santo. Porque é o Espírito que entrou em nós e habita em nós. Lógico que no Espírito está todo Deus triuno. Mas o elemento de Deus que está dentro de nós é o Espírito. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com esse Espírito. Buscar a orientação, perguntar, perceber, ouvir. O Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos falando diariamente. O final de todas as coisas, irmãos, é que o Senhor, o Espírito e a igreja vão dizer, vem. Então o Senhor está falando para nós individualmente, mas Ele está falando com foco no coletivo. Esse Senhor, Ele não somente está conosco, né, irmãos, mas Ele habita em nós, para que nós possamos ter uma vida em novidade de vida, cheia de ousadia, porque o Espírito nos enche com a ousadia, com frutos, que o Espírito dá os frutos. Não é só uma questão de nós termos o Espírito, mas nós sermos cheios do Espírito, tanto pletó quanto pleró. Internamente, essencialmente, como economicamente. Esse é o nosso desafio, tá, irmãos? O Senhor está nos levando a um processo de santificação, para que a obra dele seja completa. E é Ele mesmo que vai nos enviar, vai nos capacitar e vai falar por nós. Nós o que precisamos é realmente estar cheios, precisamos viver, irmãos, cheios do Espírito. Isso, eu diria que é o nosso maior privilégio, mas também é a nossa maior responsabilidade. Que o Senhor realmente nos encha de graça, para nós percebermos toda a beleza do Espírito e nós possamos aplicar efetivamente no nosso viver diário. Amém?